Com certeza esse foi um dos desenhos mais pedidos aqui nos últimos dias no canal, que é um desenhão super massa do Toad. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, hein? Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Bom, moçada, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos desenhar esse Toad aqui, certo? Vou dar vários detalhes para vocês, certo? E vai ficar muito bom esse desenho. E não esquece, cara, aí vai ter a parte de coloração para você também. Para o vídeo não ficar tão extenso, eu deixei a coloração na segunda parte que tá no primeiro comentário fixado. E, manos, ficou massa demais, né? Tem até um fundo bem bacana no desenho, tá? Então dá para fazer uma coisa muito legal com as dicas que eu tenho aqui para vocês. Então não esquece, se você é novo, se inscreve no canal, deixa um likezão e vamos lá pro nosso tutorial. Bora lá, moçada, começar aqui o nosso super tutorial do Toad. Seguinte, galera, eu tô usando uma folha tamanho A5 e a gente vai ter que fazer um pequeno círculo aqui, ó, na parte de cima da folha, que nós vamos fazer ele bem pequeno, né? Então aqui esse círculo, cara, tem cerca de 1,8 centímetros. Tá vendo como ele é pequenininho, mano? Não dá nem 2 centímetros, beleza? Bom, aqui é importante pra gente fazer a cabeça do personagem, tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer divisas por ele, certo? Primeiro, eu vou fazer uma divisa no meio, tá? Em vertical, no caso. E depois eu vou bolar aqui mais ou menos o formato do rosto do Toad. Lembrando que quando a gente está fazendo esses desenhos, não é nada 100% garantido. A gente sabe que pode ter alterações, tá? Isso aqui é só um esboço que a gente vai precisar levar para o resto do desenho. Logo em seguida nós vamos fazer também o manequim completo dele. Eu vou começar pelo pescoço, vou fazer uma divisa certinha do pescoço, tá? Vou fazer até a parte de baixo também, que a gente já pode fechar tudo certinho. E depois podemos continuar o nosso desenho do manequim. E para fazer esse manequim é o seguinte, ó, eu vou pegar as bases dos ombros de um lado e do outro também, certo? E vou fazer aquela base do peitoral, já demarcando tudo, porque assim vai ficar um pouco mais fácil na hora de fazer as outras coisas aqui no personagem, certo? O corpo do Toad, ele não está totalmente de frente, ele está um pouquinho lateral. Então veja só que o peitoral que eu estou fazendo dele, um vai ficar maior que o outro, tá? Justamente porque ele não está totalmente de frente para a gente, ele vira um pouquinho, certo? Então vou usar esse aspecto de ele estar um pouquinho de lateral para poder fazer também os detalhes do abdômen dele e todo o restante da barriga até a cintura. Essa parte da cintura, quando eu vim colocando outros detalhes, eu vou descer um pouco mais, porque eu percebi que ela não ficou tão legal, tá? Então depois eu desço um pouco mais. Mas por enquanto, como eu falei para vocês, aqui a gente está trabalhando o esboço no desenho. Agora que podemos partir para os braços do Toad, né? Então vou começar aqui com esse braço dele, tá? Para a parte do ombro eu vou fazer algo que representa meio que um círculo e para o restante do braço eu vou fazer as divisas, né? Do antebraço e do braço juntamente com a mão, tá? O antebraço vai ser um pouco mais curto, né? Quando a gente pode ver aí. Quando eu vou fazendo o braço, eu já faço um pouquinho mais longo, tá? Que aí vai ficar como se fosse a distância do antebraço e do ombro juntos. E a parte da mão eu vou representar apenas por um quadradinho, certo? Porque depois a gente vai detalhar tudo isso aqui. Agora olha que técnica bacana para a gente poder continuar o desenho, ó. Vou fazer um arco que vai pegar dessa parte da metade do braço, vai passar pela parte da barriga do Toad e vai pegar do outro lado. Ali do outro lado, eu sei que o antebraço vai ter que ir até aquele arco. Então isso aqui eu uso como uma medida para poder fazer os dois braços no mesmo tamanho, tá? E você pode pegar essas ideias também, certo? Aqui nessa parte agora eu posso desenhar o braço dele restante, né? E também a base da mão, que é um quadradinho. Veja que os dois lados dos braços eles estão muito parecidos, tá? Só que a gente ainda percebe que eles estão um pouquinho diferentes justamente por causa da pose do personagem, tá? Vamos fazer agora a base da cintura do Toad. Para fazer a cintura dele, eu vou fazer o seguinte. A gente vai imitar meio que uma cuequinha, certo? Que aí já vai ter a parte da cintura completa, juntamente com a base que a gente vai fazer a divisa das coxas também. Então é só imitar como se fosse uma cuequinha no personagem. E aí a gente desenha a base da coxa, né? Embora aqui vai ter a calça dele, né? A calça é uma calça folgada também. É uma calça que preenche muito, então nós não vamos ver muito detalhe das pernas, tá? Bom, com o nosso esboço manequim completo, agora a gente pode dar continuidade ao personagem voltando para a base do rosto. Então eu vou fazer duas linhas em horizontal, que ele vai representar onde a gente vai trabalhar os olhos do Toad, né?
E falando nisso, vamos fazer o seguinte, ó. Para ficar mais fácil ainda, eu vou apagar um pouco esse esboço e deixar ele bem clarinho. Veja que ele ficou muito claro mesmo, né? Então aqui agora vai servir para a gente poder fazer os outros detalhes no desenho, tá? Então vamos começar com o olho dele. Bom, aqui nessa parte do olho dele é o seguinte, eu vou começar desenhando a base do olho mesmo, que aí eu vou começar com uma linha curvada, lá no final vai ser pontiaguda a base do olho e embaixo eu vou fazer um cortezinho que vai representar também a base de baixo do olho, juntamente com a parte da íris dele, né? Que aí eu já vou desenhar todo preto e no cantinho do olho, como se ele estivesse olhando um pouco para o lado, tá? Que é como se ele estivesse olhando para uma katana que ele está segurando. Uma katana não, na verdade, né? Uma faca, né? Que ele está segurando uma adaga na outra mão, tá? Finalizando essa base do olho dele aqui, eu posso fazer a sobrancelha também, né? Que a sobrancelha a gente faz de um aspecto mais normalzinho, levemente curvada. E também um detalhe de pálpebra na parte de baixo da sobrancelha, né? E em cima do olho, tá? Aqui agora a técnica é o seguinte, ó, você vai demarcar um lado e o outro aqui do olho e vai ver mais ou menos a distância que deu. No outro lado aqui você vai fazer outra demarcação mais ou menos parecida, porque assim você vai ter como se fosse o mesmo tamanho do olho e assim vai ficar mais fácil para poder fazer esse segundo olho. Então olha só, a ponta do nariz vai ficar nessa base de baixo do círculo, tá lembrado do primeiro círculo que a gente fez? Então usa isso como base, tá? Depois eu posso desenhar a boca dele vai estar sorridente, né? Aquele sorriso que tem covinhas de canto, tá? Então aí a gente já faz um sorrisão aberto aí. E lembrando que na boca do Toad também tem uma leve cicatriz, né, cara? No cantinho, a gente vai desenhar essa cicatriz também. É só fazer como se fosse um cortezinho no canto da boca e fica legal, tá? Agora que podemos finalizar a sobrancelha do Toad, né? E colocar outros detalhes no desenho. Como no caso aqui, nós vamos precisar crescer um pouco mais essa base do queixo dele. Então lembra que eu falei que tudo é esboço, tudo pode ser alterado, né? A primeira alteração que eu já começo aqui é descer um pouco mais esse queixo dele, a base do queixo que a gente tinha demarcado, certo? Então tendo isso, eu posso finalizar essa base do rosto. No caso aqui eu só vou alterar o queixo mesmo, a largura, a distância do rosto tá legal para mim. Então aí eu posso fechar essa base do rosto completo aqui do Toad, né? E também a gente pode fazer o seguinte, cara, já para completar esse desenho na parte da cabeça, vamos finalizar o cabelo dele, tá? Então para fazer o cabelo dele, nós vamos começar com algumas franjas pelo meio. Então essas mechas aqui que vai representar as franjas, elas vão pegar por cima do olho, vai pegar um pouquinho pela base do nariz também, tá? E aí eu vou trabalhando todas essas mechas de uma forma que fique bacana e bem coerente com o anime, certo? E são mechas finas, como vocês podem ver, tá? Não desenha grosso, senão vai ficar estranho. Tem que ser um desenho com mechas finas. Afinal, o cabelo do Toad, o estilo do cabelo dele é como se fosse aquele estilo bem japonês mesmo, né? Aquele cabelo mais leve, mais fino, com traços, com fios finos mesmo, então forma essas mechas nesse estilo, tá? Vamos aproveitar agora que a gente já fez as mechas da testa, né? A gente pode fazer também a base da orelha do Toad. Para fazer a orelha dele é o seguinte, vai ser da ponta do nariz até a base de cima do olho. Mas como tá muito pequenininho, a gente não precisa colocar tantos detalhes nela agora, tá? Apenas finaliza as orelhas que vai ficar bacana. Juntamente com esse aspecto que eu dei aqui agora para vocês, né? Da ponta do nariz até a base de cima do olho vai ficar legal demais para fazer essas partes das orelhas, tá? Vamos finalizar essa base aqui do pescoço para a gente poder finalizar a base da cabeça também. Então, para mim o pescoço tá bacana, a largura dele. Então, vou só continuar os traços do pescoço. E agora eu posso finalizar completo essa base do cabelo do Toad. E o segredo aqui agora para a gente desenhar o cabelo dele é começar por essas mechas de baixo, né? E lembrando que é como se estivesse passando uma leve brisa de vento na hora. E aí um lado do cabelo dele, no caso que é o lado que ele tá olhando, né? Vai estar meio que voando, certo? Então uma parte do cabelo dele vai estar mais encostada na cabeça, no crânio, né? E outra parte vai estar voando um pouquinho mais. Bom, agora que a gente já terminou praticamente a cabeça do Toad, vamos partir agora para o corpo dele, tá? E para fazer o corpo dele é o seguinte, antes de fazer, a gente precisa fazer aquele bichinho que ele carrega, não o amiguinho dele, vamos chamar de amiguinho, né, cara?
o amiguinho dele que ele carrega parece uma minhoca, né, mano? Então a gente vai desenhar essa minhoca aqui enrolada nele, tá? Então para fazer isso, eu vou observando o desenho e vou percebendo que ela é um pouco quadrada, digamos assim, tá? E ela é dividida, né? Ela é dividida em blocos, tá? Então eu vou desenhando todos esses detalhes dessas divisas de blocos. Aqui no caso eu vou começar pela parte do peitoral dele mesmo e já pegando na parte do pescoço, que vai lá por trás da cabeça do Toad, certo? E aí a gente vai colocando alguns detalhes à medida que a gente vai fazendo. Principalmente nas divisas, é onde tem mais detalhes nessa minhoca aqui, tá? Então a gente faz esses detalhes das divisas e vai fazendo os bloquinhos, até ver que cobriu assim de um lado ao outro, né? Até ver que entrelaçou todo o corpo do Toad, tá? Então eu vou levando até aquela base da cintura dele ali embaixo, colocando todos esses detalhes de bloquinhos. Quando a gente desenhou toda essa base na cintura, vamos desenhar a parte do rosto também da minhoca, né? Tem um rosto muito esquisito, cara, mas a gente consegue fazer. Eu vou fazer um pequeno círculo aqui do lado, tá? Um círculo que vai ser um pouco maior do que o círculo que a gente usou na cabeça do Toad. E vou fazer algumas divisas nesse círculo, como se fosse um X, tá? Aqui vai ajudar a gente a poder fazer outros detalhes por ela. Primeiro eu vou começar pela base do nariz, que é tipo um rosto humano mesmo, nessa partezinha aqui da cabeça. E depois eu vou colocar detalhes do olho, né? O olho dele é como se fosse um olho bem inchado, certo? E aí a gente vai ver ele bem fechadinho também, tá? Então a gente vai desenhar um arco na base de cima, de baixo, como se fosse uma bola mesmo, só que não completa os traços dessa bola e coloca os detalhes do olho por dentro. Isso eu vou fazer do outro lado também, vai ficar muito parecido os dois olhos aqui, certo? A única diferença é que de um lado ele vai ficar mais ou menos na extremidade do rosto, né? Porque ele também está um pouco de lateral, tá? Em seguida eu vou fazer alguns detalhes das bochechas, né? Que vai levar a gente a fazer também o detalhe da boca, tá? A boca dela aqui é um pouco escurecida, então já vou até escurecer um pouco mais. E logo em seguida que eu faço todos esses detalhes da bochecha e também da boca, eu vou colocar detalhe do queixo e também posso fechar toda a base do rosto aqui dessa minhoca, né? Colocando aquele rosto inchado, tipo o Kiko do Chaves, né, cara? Que fica muito engraçado essa basezinha do rosto dele aqui, tá? Então eu vou fazendo bem de forma bem circular mesmo, como se realmente tivesse inchado. Vai ficar bacana o desenho, bem próximo ao personagem do anime. Na parte de cima eu posso fechar a base da cabeça, né, colocando alguns outros detalhes também. E também lembrando que tem tipo uns cabelinhos, né? Então vou colocar esses detalhes de pelinhos como se fosse apenas alguns traços que vai representar esses pelinhos na parte de cima da cabeça. Apenas nessa parte de cima da cabeça, tá? Depois que eu termino todos esses detalhes de pelinhos, eu vou colocar mais alguns detalhes em cima da base do olho e posso fechar essa base da minhoca aqui encostando ali na parte do rosto do Toad, né, colocando detalhes, além de detalhes de patas, né, como se ela tivesse algumas patas aqui na frente, e aí a gente pode encerrar toda essa base desse desenho. Bom, agora que a gente já terminou todo o rosto da minhoca, né, nós vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou finalizar aqui na parte da roupa dele, né? Vamos fazer toda a vestimenta agora da parte da roupa da camisa do Toad, né? Então eu vou começar aqui na base do peitoral. Lembrando que essa camisa dele é um pouco colada, então a gente vai ver o seguinte, cara. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar como se fosse detalhe desenhado da musculatura do peitoral aqui do Toad, sobre toda essa base de cima. E claro, né, a camisa ela meio que desenha o corpo completo dele aqui nessa parte da barriga também, então a gente vai trabalhar também a musculatura na barriga. Mas antes de descer os detalhes aqui para a cintura do Toad, vamos fazer também o detalhe aqui no braço, né? A parte da camisa aqui no braço, que também é colada, tá? Então eu vou apenas gerar algumas curvas. Como eu já tenho o detalhe do braço pronto, para mim tá bacana, eu não vou alterar esse braço dele, para mim já tá legal o tamanho. Eu vou apenas colocar detalhes de curvaturas e volume aqui na base da roupa. Aproveitando isso, podemos já até terminar esse braço, né? Então vamos colocar a musculatura. Como eu falei para vocês, o esboço aqui para mim tá bacana. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente acender o que eu fiz aqui até a parte do pulso dele e vou colocar alguns detalhes de musculatura. Para mim já fica bacana. E quando eu chego na base da mão, né? Essa mão dele aqui vai estar aberta, então eu já vou fazer o trabalho da mão aqui também. Como eu fiz quadradinho, né? Eu já tenho mais ou menos o destaque da palma da mão. Vai ser justamente sobre todo esse quadrado que eu fiz aqui agora, tá? Então eu começo desenhando o dedo polegar,
Em seguida eu vou fazer o detalhe da palma da mão, só que nesse caso eu vou arredondar um pouco mais porque a gente está trabalhando quadrado, mas aí é só arredondar um pouquinho mais, vai ficar bacana, tá? E aqui a gente pode trabalhar também os dedos dele, certo? Esses dedos dele já vão estar um pouquinho diferentes, né? Vão estar um pouco mais fechados, embora a mão dele esteja um pouco aberta também, né? Mas no caso os dedos vão estar um pouco curvados. Eu vou começar pelo dedo mindinho, que vai ser o mais curvado de todos, tá? Em seguida eu vou passar para o segundo dedo, que ele já vai estar um pouco mais para cima, já vai estar um pouco diferente. Lembrando que você não precisa fazer 100% igual ao meu, você pode fazer seguindo minhas dicas e o desenho da forma que você quiser. E depois eu faço o terceiro dedo, né, que aí já vai estar com uma curvatura diferente. E o quarto dedo, que é o dedo indicador, também vai ter uma curvatura diferente, tá? Assim a gente fica com o detalhe da mão completo e aí pode passar para outra parte do desenho. Bom, como a gente já está trabalhando os braços, vamos trabalhar também esse outro braço. E como eu falei para vocês, no primeiro que a gente trabalhou, essa parte aqui tem a manga da camisa. Então a manga da camisa ela vai gerar um volume sobre o desenho aqui do braço que a gente já tinha feito. E também alguns detalhes de curvas, né? Justamente por ser tecido, tá? Então vou colocar todos esses detalhes de curvas aqui que fique de uma forma muito bacana. E em seguida a gente pode partir para os detalhes dos braços, do braço no caso, né? Então eu vou fazer o mesmo estilo, cara. Eu vou colocar, né? Eu vou acender, no caso, o que eu tinha feito aqui. Nesse braço aqui eu vou modificar pouca coisa, o esboço, tá? No caso vai ser mais na parte do cotovelo, ali na dobra do braço. Eu vou dar uma leve modificada no esboço dele. Mas aí eu vou colocando os detalhes de musculatura. A modificação é leve mesmo, não muda muita coisa, mas vai ficar com esse destaque muito legal, tá? E aí eu vou desenhando até o pulso novamente, colocando detalhes de musculatura no antebraço, na divisa do cotovelo e lá no pulso também eu coloco 2 tracinhos para representar a musculatura. Lembrando que tem um detalhe do cotovelo também ali na lateral. Agora podemos fazer a mão desse lado aqui, só que dessa vez aqui ele vai estar segurando uma adaga, né? Então a gente vai fazer diferente. A mão dele vai estar fechada, tá? Então o bom desse desenho aqui é que a gente pode treinar um pouquinho mais sobre mãos, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o desenho do polegar fechado, tá? Ele vai estar todo curvado, fechadinho, juntamente com a base da palma da mão, que a gente já pode desenhar completo aqui na parte do Toad, certo? E agora nós podemos finalizar a parte dos dedos aqui também, que vai estar segurando a adaga. Eu vou começar pelo segundo dedo, no caso, não vou começar pelo indicador, tá? Eu vou começar pelo dedo do meio e aí eu vou fazer ele curvado, certo? A partir da curvatura dele, eu vou usar como exemplo para poder fazer os outros 2 dedos, certo? E aí eu posso desenhar agora o último dedo, que no caso é o indicador. E por que eu não desenhei ele primeiro, cara? Porque ele está numa posição diferente e aí ele está um pouco mais aberto, tá? Por isso que foi melhor a gente desenhar os 3 outros primeiro. Para fazer o desenho dessa adaga é o seguinte, ó, eu vou fazer 2 demarcações aqui que vai simbolizar a parte da adaga passando pela mão. Veja que eu faço a demarcação por cima da mão mesmo, tá? Eu vou desenhar ela meio que em 3D, né? Então eu vou ter que fazer uma partezinha aqui embaixo, ó, como se fosse um 3D e fazer detalhes da divisa também, ó, como se a gente estivesse vendo ela de lateral e não tão de frente, né? E aí a gente vai ver aquela dimensão dela, que é um lado e o outro, né? A parte de frente e a parte de lado da adaga dele, certo? Na base de baixo tem uma partezinha também de detalhe juntamente com um círculo, tá? Esse círculo a gente vai desenhar ele um pouquinho esticado, certo? Depois a gente vai colocar outros efeitos nessa adaga. Na parte de cima da mão aqui a gente vai fazer aquele quadradinho que é a base da adaga, né? Aquela parte da divisa e colocar também a parte da lâmina, né? Para fazer a lâmina é o seguinte, cara. Nós vamos fazer 2 tracinhos, faz eles retos mesmo. E lá no final fecha, né? Deixa chanfrado, que é essa fechadura assim inclinada, tá? Só que essa adaga aqui, ela tem outras divisas por ela também. Então eu já vou usar esse leve esboço que eu fiz desse quadrado para poder fazer as outras divisas da adaga juntamente com a parte da lâmina aqui completinha, né? Do jeito que deve ser e de acordo com a referência que eu peguei no anime. Essa cena aqui é uma cena do próprio anime mesmo, tá? Que eu pausei lá na hora e tirei ela para poder fazer aqui para vocês. E tô fazendo algumas leves modificações, tá? Eu não tô fazendo
100% como está na referência, certo? Mas aí no caso, quando a gente encerra os detalhes da lâmina aqui da adaga, é só colocar aqueles outros detalhes, né? Que é a parte cortante dela também. E uma parte retangular no meio ali embaixo, tá? Que a gente vai já fazer como se fosse uma divisa da abertura que tem nela, nessa parte do meio, certo? Então assim a gente consegue finalizar essa parte da adaga completona, certo? Bom, aqui eu acho que foi a parte mais difícil do desenho já, né? Que foi o rosto do Toad, as duas mãos e essa adaga. Agora nós vamos finalizar a base mais leve dele, né? Aquela parte mais fácil de fazer, que é o restante do corpo do Toad, certo? Bom, para fazer o restante do corpo, como eu tinha dito para vocês anteriormente, né? A gente vai ter que crescer um pouco mais essa base da cintura. Só que o que acontece? Eu vou começar com um detalhe lateral aqui nas costas dele e ainda tem o restante da minhoca, né? Aqui a gente vai desenhar mais alguns gominhos dela para finalizar aqui no Toad, certo? E foi nessa hora que eu vi que eu tinha que descer um pouco mais a cintura, porque o corpo dele estava muito curtinho. Então, a partir do momento que eu finalizo todos os detalhes dessa minhoca, eu vou fazer também a finalização aqui da cintura e da camisa dele, né? Lembrando que a camisa dele é bem colada, então todos os detalhes de musculatura do Toad vai aparecer aqui também. Então, eu vou usar esse aspecto dela ser colada já para fazer como se fosse uma musculatura também, só que nesse caso nós não vamos ver dobras da roupa, apenas o detalhe de musculatura dele sendo desenhado pela própria camisa. Em seguida agora nós podemos finalizar a calça do Toad, que é a parte mais fácil, né? É só a gente fazer agora um volume de acordo com as pernas que a gente já tem desenhado aqui. Nós vamos fazer um leve volume colocando algumas curvas pelo meio, tá? Lembrando que essa calça do Toad também tem tipo uma amarra aqui no centro, né? Como se fosse um laço, um nó, enfim. Então a gente vai fazer essa amarra juntamente com a partezinha das amarras voltada para baixo, né? Que é aquela basezinha restante da faixa que fica nas amarras aqui da calça dele. E também a gente vai colocar laterais, né? Tipo umas partezinhas laterais, que é como essas cordas aqui passassem por dentro da calça, tá? E ele amarra justamente aqui na base da frente, tá? Então é só olhar esses detalhes e acompanhar o desenho que dá para fazer tranquilo. Em seguida a gente pode agora finalizar toda a base da calça colocando todos os detalhes restantes aqui no desenho, tá? Então eu vou fazer o seguinte, como a gente já tem a abertura da perna completo, a gente vai fazer apenas aquela parte do tecido, né? Curvaturas, volume e toda essa basezinha que vai gerar o detalhe da calça aqui bem bacana. Lembrando que essa calça dele é uma calça grande, é um pouco folgada também, então a parte da cintura ela desce bem mais, tá? Do que calças normais, certo? E aí eu vou fazendo até eu ver que encerre o desenho e fique bem bacana. Bom, aqui agora nós vamos fazer alguns detalhes do pescoço dele. Veja que esse desenho, mesmo sendo pequeno, ele tem muitos detalhes, cara. É um desafio e tanto fazer ele, né? Mas tá aqui, ó. Colocar alguns detalhezinhos do pescoço. E para finalizar, eu vou colocar algumas partes como se fossem vestígios, né? De poder que a gente vai fazer aqui, tá? Então eu vou colocar esses vestígios aqui, ó. Como se fosse algumas rajadas assim, quando ele puxa a espada sai alguns vestígiozinhos, né, de poder ou alguma outra coisa. É claro que ele não tem poder, né, ele não tem energia amaldiçoada, então aqui a gente pode imaginar qualquer coisa nesses vestígios dessa basezinha, tá? Bom pessoal, agora que nós vamos para a parte final do desenho, que é fazer a line art dele. Para fazer a line art, primeiro eu vou apagar um pouco mais de novo, né, com a borracha limpa tipos. E vou usar a canetinha aqui na ponta 01, tá? Essa base aqui é super fácil agora porque a gente já tem o desenho pronto, né? É só a gente fazer o contorno de tudo aqui que resta no desenho. A única coisa que vai ser alterada aqui é que eu coloco alguns detalhes na orelha. Eu aproveito a canetinha, né? E coloco esses detalhes na orelha. Durante o percurso também eu mudo a canetinha, né? Para uma caneta na ponta 03 e faço todos os outros detalhes restantes. Eu uso a 01 somente para a parte do rosto mesmo e o restante eu coloco uma 03. Esses vestígios aqui eu vou querer fazer um efeito bacana nele como se fosse faíscas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma cor de lápis laranja para poder fazer a line art dessas faíscas, tá? E assim a gente fica com o desenho completo do Toad e vamos aguardar a coloração para esse vídeo não ficar tão extenso, né? Na coloração eu vou ensinar você a fazer um fundo bem bacana e também uma coloração bem massa para o Toad. Não esquece, se inscreve lá no meu curso online, tá aí na descrição, no comentário fixado para vocês. Deixa um gostei nesse vídeo que fortalece demais e até o próximo vídeo.